todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje nós vamos conversar como se livrar de empréstimo consignado. Sim, é importante que você, servidora pública, entenda os benefícios e os malefícios que o crédito consignado pode estar causando na sua vida financeira. E o melhor disso, conseguir sair dessa bola de neve se estiver atrapalhando de uma vez por todas a sua vida financeira, tá certo? Então, é importante que nós entendamos o porquê o empréstimo consignado tem as taxas de juros que tem, como ele prejudica a vida do servidor, como ele pode também ajudar a vida do servidor público, certo? Então, o empréstimo consignado, o que é, na verdade, um empréstimo consignado? Quando o banco procura a instituição que faz o pagamento do servidor público, eles firmam um contrato, que esse contrato faz com que o banco ofereça crédito, ou seja, dinheiro, né, para o servidor público, e em troca disso, a instituição que faz o pagamento do serviço público repassa diretamente para o banco o valor da parcela mensal. Então, quando você precisa de um dinheiro e você pega o empréstimo consignado, você está assumindo o compromisso, ou seja, está dizendo para a instituição que faz o seu pagamento que pode, autorizando, na verdade, que pode todos os meses repassar o valor daquela parcela ao banco. Então, o banco ele tem a garantia de que vai receber esse dinheiro, porque antes que o pagamento entre na conta do servidor público, já é retirada a parcela referente ao consignado e é repassado para o banco. É por isso que o empréstimo consignado ele é firmado entre a instituição que faz o pagamento e o banco. Então, não é qualquer pessoa que pode ir lá e pegar um empréstimo consignado. Então, ele tem que ter um salário que esteja vinculado a uma instituição, e essa instituição tem que ter um contrato firmado com o banco, certo? Então, para nós, servidores públicos, esse é um tipo comum de empréstimo, né? Porque todos nós, servidores públicos, temos uma estabilidade de salário. O banco já sabe, né, que a gente tem aquele salário, e aí já faz um cálculo de percentual de quanto poderia ser a parcela, né, do pagamento desse empréstimo do nosso salário, e aí a instituição que vai fazer o nosso pagamento já repassa direto para o banco. Com essa garantia de que vai receber, né, o banco, como tem essa garantia de que vai receber, ele cobra uma taxa de juro menor do empréstimo consignado comparado com os outros empréstimos. É interessante você saber que os juros no Brasil são muito altos comparados com os juros de outros países, certo? Então, os créditos, os empréstimos que são oferecidos no Brasil, eles são dívidas que crescem muito rápido, porque tem juros muito altos. Então, se você pegar o empréstimo de um cartão de crédito ou de um cheque especial, os juros são muito altos. Se você já comparar com o empréstimo consignado, você vai ver que o juro cobrado em cima desse empréstimo é um juro menor. E por que isso acontece? Isso acontece porque o que determina a taxa de juro cobrada no empréstimo, no crédito, é o risco-benefício desse crédito. Então, de certa forma, o banco entende que se o empréstimo consignado ele vai ter uma garantia de recebimento, então o risco dele não receber é menor, ele termina colocando também o juro menor, porque como ele sabe que vai receber todos os meses aquela parcela, o intuito dele é que você tenha sempre esse débito e prolongue o máximo possível que puder de parcelas, né? Quanto mais parcelas, melhor para o banco. E, inclusive, às vezes, quando o servidor está perto de terminar o pagamento daquela parcela, daquele empréstimo, o banco já está oferecendo um novo empréstimo para que o servidor não fique sem pagar essa parcela todos os meses. Afinal, o banco está tendo lucro aí, quanto maior o tempo, o prazo de pagamento desse empréstimo, mais o banco lucra. Então, é por isso que os empréstimos consignados, eles têm prazos longos,
E é por isso que o índice de renegociação desse empréstimo também é muito alto. Porque como é um crédito fácil, né? Qualquer servidor tem acesso a esse crédito, porque, como eu falei, é um contrato entre a instituição bancária e a instituição que faz o pagamento do servidor, por ser uma linha de crédito fácil para o servidor público, porque tem essa estabilidade de salário, o servidor termina usando muito esse crédito. Para o banco é interessante, porque vai receber o crédito e quanto maior o prazo de pagamento, mais o banco lucra com isso. E é por isso que sempre que você pega um empréstimo consignado, o banco está lhe oferecendo um novo empréstimo, tanto para aumentar o prazo como para lucrar mais com cada parcela que você paga, certo? E aí, por que o empréstimo consignado? Já que ele tem uma taxa de juro menor, já que ele tem essa facilidade para o servidor público, uma vez que o servidor público tem essa estabilidade de salário, e as parcelas também elas podem ser diluídas, né? Ou seja, podem ser menores, porque o prazo ele é bem esticado do pagamento. Então, um empréstimo com essas facilidades poderia sim ser um bom empréstimo, poderia ser uma boa opção de crédito para o servidor público que estivesse precisando de dinheiro. E eu nem falo que não seja, né? O empréstimo consignado, ele pode sim ser usado como uma opção de crédito para o servidor público utilizar, porque a taxa de juros é menor que os outros créditos. Então, vamos supor, se o servidor público está devendo cartão de crédito, né? Está devendo limite de conta, que são juros muito altos, então o servidor pode estar usando o empréstimo consignado para poder pagar essas dívidas de juro mais alto e está pagando o empréstimo consignado, que é uma dívida de juro mais baixo. Porém, por que é que com essa facilidade, com esses benefícios, o empréstimo consignado está enrolando financeiramente a vida dos servidores públicos, né? Porque se você conversar com seus colegas servidores públicos, você vai ver que o empréstimo consignado é muito comum, né? Dentro do serviço público, porque isso acontece e que mal isso faz na vida do servidor público. Bem, eu já falei que isso acontece por conta da facilidade de crédito, né? Então, o servidor público, por ter salário estável, ele tem sim essa facilidade de crédito e por ser fácil o crédito, fácil o acesso ao crédito, o servidor termina utilizando esse crédito. Poderia ser, sim, benéfico se o servidor usasse esse crédito, como eu falei, para fazer o pagamento de outras dívidas de juros mais altos ou para realizar alguma meta em que ele estivesse planejado e esse empréstimo coubesse e fosse tranquilo dentro da sua organização financeira. Porém, por que ele é tão mal na vida financeira do servidor público? É justamente porque quando o servidor público vai pegar um empréstimo, seja ele consignado, seja ele qualquer outro tipo de crédito, é porque está com a vida financeira desorganizada. Com a vida financeira desorganizada, pegar empréstimo, pegar mais crédito, só vai empurrar o servidor para o endividamento. E isso acontece direto. Por quê? Porque o servidor pega o primeiro empréstimo porque o seu salário não está mais sendo suficiente para pagar suas despesas. Então, pega o primeiro empréstimo. Quando tinha o salário todo, já não era suficiente para as despesas. Imagine agora que já vai ter um desconto desse empréstimo. E aí, o que acontece? Nos meses seguintes, o servidor já vai ter menos salário, né? Porque já vai ter descontos no salário. E se o salário não estava sendo suficiente para suas despesas quando era o valor total, imagine agora que vem com desconto. Aí o que acontece? Aí o servidor novamente recorre para outro empréstimo, para um novo empréstimo. E aí sua vida financeira continua desorganizada, cada vez o servidor recebe menos salário, né? Porque entra menos salário, porque o desconto de empréstimos já vai ficando maior, até chegar à margem de consignado, porque também tem uma margem, um percentual em que o servidor pode estar utilizando, que antes era de 30% e passou para 35%, hoje já se conversa em 40% do salário do servidor. Mas
infelizmente, tem bancos que não respeitam nem esse percentual, porque já seria um percentual alto. Imagine aí você comprometer mensalmente 40% da sua renda, já seria um valor alto. E como as instituições bancárias não estão respeitando esse percentual, tem servidor devendo 70%, 80%, até 100% do seu salário com empréstimos, com créditos. E aí, como esse servidor vai sobreviver sem dinheiro e cheio de dívidas? É por isso que a dívida no nosso país só cresce. E não se engane, que esse percentual dentro do serviço público também é muito alto. Porque uma vez o servidor, ele conseguindo pegar todos os empréstimos consignados que ele tinha como fazer, né, pelo percentual do seu salário, quando ele fica sem margem para consignado, ele começa a recorrer a outro tipo de empréstimo. E vem o cheque especial, e vem o cartão de crédito, e começa a pedir dinheiro emprestado aos amigos, aos parentes, às agiotas, e começa a pegar CDC, e começa a pegar empréstimos em fintechs, e assim sucessivamente. Quer dizer, vai virando uma bola de neve que começou com o consignado, porque geralmente o primeiro empréstimo, a primeira dívida que o servidor público contrai é o empréstimo consignado. Só que com a vida financeira desorganizada e sem saber administrar direito o seu salário, sem saber nem sequer administrar o dinheiro que pega como crédito, como empréstimo, isso vai só virando uma bola de neve. Então, como eu falei, o empréstimo consignado ele poderia ser uma opção de crédito por ter juros mais baixos e pela facilidade que esse crédito é oferecido ao servidor. Mas ele termina se tornando maléfico, prejudicial, porque o servidor não usa da forma que deveria usar, sem saber administrar seu dinheiro, sem saber administrar empréstimo, sem saber administrar crédito. No final das contas, essa conta não vai fechar. E aí o servidor vai estar todo enrolado financeiramente. E como o empréstimo consignado geralmente é o primeiro tipo de empréstimo que o servidor público faz, ele termina, por essa facilidade de crédito, se enrolando financeiramente, primeiro com o empréstimo mais fácil, mas quando já está com a vida financeira toda enrolada, aí é naquela história, né? Eu já não tenho mais o que fazer, eu vou recorrer a empréstimos mais complicados. E agora, a vida financeira toda enrolada, né? Cheio de empréstimos, como é que faz para resolver? Então, eu gosto de falar de cada dívida, né? De cada dívida de forma separada, para que fique mais claro o seu entendimento. Então, agora vamos conversar sobre como é que você sai desse buraco de empréstimo consignado, se hoje é essa situação. Então, a primeira coisa, que essa primeira coisa serve para todas as dívidas, tá certo? Para cada dívida tem uma estratégia diferente, mas a primeira estratégia, ela se aplica a todas as dívidas, que é organizar a vida financeira. Com a vida financeira desorganizada, não é possível pagar dívidas, não é possível ter dinheiro sobrando e não é possível ter qualidade de vida. Então, o primeiro passo é organizar a sua vida financeira. Você precisa saber como, com o que você está gastando seu dinheiro. Você tendo clareza de onde você está gastando seu dinheiro, de com o que você está gastando seu dinheiro, você pode estar vendo o que você pode fazer para organizar melhor os seus gastos. Você também pode estar melhorando os seus ganhos. Eu sei que nós, servidores públicos, nós temos um salário estável, né? E essa estabilidade de salário é algo muito tranquilo para o servidor público, porque a gente não acorda ganhando um valor, no outro mês ganha outro valor, não. É um valor estável, você tem uma estabilidade de salário. Então, com esse salário estável, você já sabe quanto você vai receber. Então, você precisa organizar, otimizar, melhorar seus gastos para que possam caber dentro dos seus ganhos. Mas eu sei que quando nós estamos com dívidas, para acelerar esse processo, ou seja, para poder ter uma recuperação financeira mais rápida,
você pode também estar fazendo renda extra. Busque alguma habilidade que você tem, porque todos nós, seres humanos, temos várias habilidades. Eu sei que tem uma habilidade em que a gente é melhor, né? Mas também temos várias outras habilidades que a gente pode estar desenvolvendo e estar obtendo dinheiro com isso. Então, você realizando renda extra, você já vai conseguir aumentar os seus ganhos, tá certo? E aí, melhorando seus gastos, vendo com o que você está gastando e vendo com o que você pode parar de gastar, ou então está substituindo esse gasto, vamos supor, com aluguel. Se você tem um aluguel alto e você pode estar mudando para um aluguel mais baixo, então você pode estar revendo seus gastos para tentar estar melhorando esses gastos e com a renda extra melhorando os seus ganhos. Então, melhorando os seus ganhos e melhorando os seus gastos, você já começa a organizar a sua vida financeira e com essa organização, você já começa a ter sobra de salário, né? Outra forma que a gente precisa também ter conhecimento para poder aplicar na hora que quer se livrar de consignados é ver se você tem no seu contrato de trabalho, porque é muito comum, a cobrança de seguros. Então, quando você faz um empréstimo, lá tem um documento que nós chamamos de SET, que ele tem lá o custo efetivo total desse empréstimo. Nesse SET vai estar lá discriminado o que você está pagando nesse empréstimo. Geralmente lá tem impostos que são cobrados, tem taxas de juros que estão sendo cobradas, tem algumas outras taxas que nem deveriam ser cobradas, mas tem instituições que cobram. Então, por exemplo, se lá está sendo cobrada uma taxa de administração, né? Poderia estar sendo negociada a retirada dessa taxa, certo? E tem também o seguro. Muitas vezes, nesse empréstimo consignado, é cobrado um seguro, que nós chamamos de seguro prestamista, que é tipo um seguro para o banco, se você não fizer o pagamento, esse seguro quitar esse empréstimo. Porém, ele não é obrigatório, por quê? Porque o banco já tem aquela segurança de que vai receber o seu empréstimo, porque é um compromisso do banco com a instituição que te paga. Então, esse seguro, ele termina não sendo obrigatório, né? E se você fizer algum tipo de empréstimo ou de crédito que o seguro for obrigatório, você também pode estar negociando um valor mais baixo de seguro, certo? Mas no caso do empréstimo consignado, esse seguro não é obrigatório. Então, se você, no seu contrato, você perceber que houve a cobrança desse seguro, você pode estar cancelando esse seguro e pode até estar negociando o reembolso do valor que foi pago. Por quê? É um direito seu. Agora, os bancos, eles vão fazer isso para te ajudar? É claro que não vão. Se eles colocaram lá a taxa do seguro, é porque eles realmente querem que você pague, já é um valor a mais que vai ser colocado para o banco. Da mesma forma de taxa de administração. Não deveria ser cobrada uma taxa de administração por um empréstimo. Por quê? Porque esse empréstimo, de certa forma, está sendo administrado pela instituição que lhe paga, né? Mas tem bancos que também cobram essa taxa. Então, seria muito interessante você rever seu contrato e ver as taxas que estão sendo cobradas lá e que não deveriam ser cobradas, porque isso já reduz o valor da sua dívida e com esse valor da dívida reduzido já facilita também o seu pagamento, não é verdade? Então, se você consegue um valor menor, você termina conseguindo pagar mais rápido e saindo mais rápido dessa dívida, certo? Agora, você também pode estar renegociando taxa de juros. Sim, você pode estar vendo qual é o percentual de juro que geralmente está sendo cobrado. Você pode estar pesquisando outras instituições bancárias que oferecem empréstimo consignado, está vendo qual é a taxa de juros que essas instituições estão cobrando. Então, por exemplo, se você tem uma dívida no banco X, se seu empréstimo consignado está no banco X e lá está sendo cobrado uma taxa de juro de 4%, um exemplo, tá? E o banco Y cobra 3,5%, então você pensa, só é 0,5% ao mês, tá? Mas multiplica esse 0,5%, o teu empréstimo que vai ficar por 2, 3, 4, 5 ou 6 anos, quanto isso não vai lhe render de
de abatimento nessa dívida, não é? Então, você sabendo qual o percentual de taxa cobrada nos empréstimos consignados em outras instituições, você pode estar tentando negociar com a instituição a qual você deve. Então, você pode chegar para a instituição que você deve, o banco A que você deve, e pedir uma redução da taxa de juros, uma vez que outro banco tem uma taxa menor, né? Essa também é uma opção, porque reduzindo a taxa de juros, ainda que você consiga reduzir um percentual pequeno, né, que você acredita que é pequeno, mas esse percentual sendo multiplicado ao longo do tempo, já vai fazer uma grande diferença no valor que você deve, e isso também já vai reduzir a sua dívida, e reduzindo a sua dívida vai ficando mais fácil o pagamento. Mas se o banco que você fez o empréstimo, vamos supor, o banco A, não quer negociar a taxa de juros, não quer tirar o seguro, não quer fazer algumas movimentações, poderíamos dizer assim, para facilitar o pagamento dessa dívida, você pode estar fazendo a portabilidade. Sim, a portabilidade, o que é portabilidade? É você pegar a dívida do banco A, que você está, e levar para o banco B, que tem uma taxa de juro menor. Então, quando você solicita a portabilidade, essa dívida ela sai de um banco para outro banco. Então, tem vários bancos hoje, né? Essa é a vantagem de ter vários bancos hoje no mercado, porque é aquela questão da oferta e da procura, né? Então, se, por exemplo, você só tem um banco na sua cidade, vai ser mais difícil negociar. Por quê? Porque esse banco ele cobra o que ele quiser, porque a gente só pode recorrer a ele. É igual se só tem um médico na sua cidade. Então, ele pode cobrar o valor que ele quiser da consulta, porque como só tem ele de médico, aí você não tem outras opções para procurar. Mas como hoje o sistema bancário está bem amplo, né? Hoje tem vários bancos em várias cidades, inclusive até os bancos digitais, né? Que facilitaram muito a vida de todo mundo, né? Então, você pode estar procurando outro banco que esteja oferecendo uma taxa de juro menor, porque é assim que acontece a concorrência, né? Quando você tem concorrentes, você termina baixando um pouco a taxa para poder atrair mais clientes, e é isso que acontece. Então, hoje, como tem mais instituições bancárias, tem mais banco no mercado, tem bancos que vão oferecer uma taxa de juro menor por aquele empréstimo, né? E aí você faz a portabilidade, solicita a sua dívida para sair de um banco para outro, e isso é um direito seu, sabe? O banco não pode lhe obrigar a permanecer com ele se você quiser mudar, né? Eu sei que tem aí algumas cláusulas no seu contrato, você precisa ler o seu contrato, ver quais as cláusulas que tem no seu contrato, mas é sempre bom você saber dos seus direitos, porque a instituição bancária, às vezes, ela intimida, né, o cliente para que o cliente não saia de lá. Só que uma forma de manter o cliente é tentar melhorar as condições, porque com tanta informação que tem hoje no mercado, você não pode ficar pagando mais caro por algo que você poderia pagar um valor menor, porque afinal de contas é você quem está pagando essa conta, né? Mas aí eu abro um parêntese para colocar a seguinte observação: sem conhecimento fica difícil negociar, fica difícil saber o que é melhor para você, fica difícil conhecer quais são os passos que você precisa dar. Então, assim, se você quer melhorar a sua vida financeira, se você quer mudar o rumo da sua vida financeira para poder sair das dívidas, para poder ter dinheiro, você precisa de um conhecimento estruturado. Você precisa de um passo a passo que te mostre como é que você sai do A e que você chega ao B, para que você não se sinta perdido e no meio do caminho você possa, muitas vezes, estar tomando alguma decisão que pode estar te prejudicando, né? Porque também, eu volto a falar, os bancos, eles muitas vezes intimidam o cliente com várias observações, com várias ameaças que muitas vezes nem tem fundamento, que nem poderia ser feito assim, né? É o caso dos bancos ficarem só ligando, incomodando os clientes, cobrando dívidas. Até para isso tem medidas que podem ser tomadas, mas se você não tem conhecimento, se você não sabe
quais são os passos que você precisa dar para sair do ponto A e não sabe que direção, quais os próximos passos, porque você também não tem que ter conhecimento só dos passos iniciais, não. Você tem que saber como é que você vai seguir a jornada, né? Igual quem está aprendendo a dirigir. Tá, quem está aprendendo a dirigir sabe que tem que ligar o carro, né? Mas só ligar o carro vai fazer a pessoa aprender a dirigir? Não, não vai. Ela tem que saber como é que o carro funciona e para que direção ela tem que ir. Por isso que eu oriento tanto a importância de buscar conhecimento. Infelizmente, no nosso país, a cultura, né, de não ter conhecimento ainda é muito grande, né? Hoje em dia está tudo facilitado, né? Pela internet, a gente encontra várias informações importantes, apesar de até com isso tem que termos cuidado, né? Porque tem orientações que elas não são fundamentadas, né? Chega uma pessoa, te dá uma orientação, não tem um fundamento, e aí você termina fazendo aquela orientação e às vezes se prejudicando mais do que se beneficiando. Mas buscando um conhecimento sólido, um conhecimento adequado, conhecendo um passo a passo, é possível sim sair das dívidas, é possível sim mudar de vida, é possível sim organizar a sua vida financeira, certo? Então, fecho o parêntese, né, da importância do conhecimento, porque o que tira a gente da ignorância é o conhecimento. Então, quando você não sabe ler nem escrever, eu posso escrever qualquer coisa num papel e te mostrar. Não vai fazer diferença para você, né? Mas se você sabe ler, você sabe escrever, se eu escrever num papel alguma coisa que vai te prejudicar, você, sabe dizer que não serve para você, não é? Então, a mesma coisa acontece com os bancos, com as financeiras, com os créditos, com os empréstimos. Cada vez mais estamos ficando endividados, enrolados financeiramente, porque não temos o conhecimento. Então, o banco chega, tá aqui o crédito que é muito bom para você, vai resolver seus problemas e tal, e aí você não sabe ler, né? Porque poderíamos dizer que a falta de conhecimento financeiro é como uma pessoa que não sabe ler. Então, a instituição financeira te mostra os contratos, te mostra as taxas, te mostra tudo, mas você nem sabe o que é que está ali. E aí você termina tomando decisões que só te prejudicam. Tá certo? Então, fechado o parêntese da importância da educação financeira, vamos continuar para as estratégias para poder resolver seus problemas com consignado. Então, como eu falei, né, a opção de redução de juros, né, a opção de portabilidade, mas ainda temos uma terceira estratégia que vai te ajudar a sair mais rápido desse buraco de consignados, certo? Que é a amortização. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, amortização. Eu vou te explicar o que significa. Amortizar significa, poderíamos dizer, reduzir. Só que é reduzir de trás para frente. Então, quando você tem um empréstimo consignado, vamos supor que você deva 24 parcelas, é só um exemplo, tá? Porque eu sei que os consignados hoje são um prazo bem maior. Mas só para que você entenda direitinho o processo de amortização, que você também pode estar usando para se livrar dos consignados, tá certo? Então, amortizar significa reduzir de trás para frente. Então, vamos supor que você tem um empréstimo consignado de 24 meses, né? E aí você paga a primeira parcela, e aí paga a primeira e a última parcela. E por que você faz isso? E por que você não paga a primeira e a segunda, né? Porque geralmente as primeiras parcelas, elas têm os juros embutidos, né? Porque a dívida é mais alta. Geralmente os juros são calculados em cima do valor da dívida. Então, as primeiras parcelas, a dívida está começando a ser paga. Então, a dívida está num valor alto, mais alto. As últimas parcelas, como já vai sendo cobrado o juro em cima daquela parcela, você termina pagando juros menores. E aí, se são parcelas fixas, porque você pode dizer assim, mas são 24 parcelas, mais 24 parcelas fixas. Tá, se você não esperou até o mês 24 para pagar aquela parcela, você não deve o juro à última parcela. Porque como as parcelas são cobradas pelo valor do dinheiro que está sendo emprestado, né? Você pode sim estar negociando uma redução da parcela do final.
porque aí você paga a parcela inicial no valor X, a parcela final você pode estar pagando com a negociação de um juro menor. Então, você termina, assim, de certa forma, reduzindo o tempo de pagamento da dívida e pagando menos juros em relação a isso.